Muito boa tarde. Eu começo para agradecer o convite que me foi feito à plataforma, em particular ao Engenheiro Carlos Pimenta. Quando eu recebi logo o resumo da sessão e houve logo uma coisa que me perturbou imenso, foram estas duas perguntas. Não porque não sejam excelentes perguntas, mas porque eu, manifestamente, digo desde já, não tenho resposta para elas. Mas depois houve duas coisas que me sossegaram. A primeira foi que o Engenheiro Carlos Pimenta disse que a mim se me pediria que fizesse um diagnóstico. Ele usou uma palavra, um termo que me agradou muito, um diagnóstico bottom-up, que tem muito a ver com o tipo de trabalho que eu faço, olhando para a opinião pública e pelas suas tendências. E depois também fiquei muito descansado quando vi o elenco dos restantes oradores e, de facto, não me desiludiu esta ideia de que há respostas para estas perguntas. Já tivemos 3 respostas para 2 perguntas e estou certo que vamos ter mais. Portanto, eu vou-me ficar pelo lado do diagnóstico de alguns dos aspectos que, no fundo, estão implicados nestas perguntas e um diagnóstico que tem a ver com o tipo de dados, com o tipo de informação com que eu costumo trabalhar. Nós vivemos, em particular, desde o memorando, vivemos imersos num mundo de números sobre todos os mais variados fenómenos sociais e políticos e económicos, mas há um conjunto de números, e que são os números da opinião pública, que eu agora queria partilhar um pouco convosco. Em 3 pontos relativamente breves e simples, que têm a ver com estas questões. O primeiro ponto é este. Do ponto de vista da relação dos cidadãos com o sistema político democrático português, nós estamos hoje no ponto mais baixo de sempre, enquanto democracia. Eu aqui qualifico um pouco esta afirmação e tenho de o fazer enquanto democracia consolidada. Porque é que eu digo isto? Porque, basicamente, este tipo de indicadores de que eu vou falar só existem desde meados dos anos 80, precisamente o momento em que creio que é consensual que Portugal se tornou uma democracia consolidada, mas o ponto não deixa de ser importante. Estamos, do ponto de vista desses indicadores, no momento mais baixo, no momento mais crítico, no momento mais dramático da nossa história enquanto democracia. Este gráfico que aqui está, já agora passa a publicidade, vem de um site da Fundação Francisco Manuel dos Santos, em que o ICS, em que o trabalho colaborou, intitulado Portal da Opinião Pública, e estes dados que aqui vêm são os dados do nível de satisfação dos portugueses, o nível médio de satisfação dos portugueses com o funcionamento da democracia. Uma pergunta que é colocada regularmente pelo Eurobarómetro, que aliás já foi mencionado. E como se vê aqui, os últimos dados são de primavera de 2013. Estamos, neste momento, no ponto mais baixo desde que existem inquéritos sobre esta matéria, inquéritos regulares, usando o mesmo tipo de amostragem e colocando exatamente a mesma pergunta. Confiança no governo, pode-se dizer aqui exatamente o mesmo. Nunca os portugueses tiveram tão pouca confiança no seu próprio governo. O mesmo em relação ao Parlamento. Nunca os portugueses confiaram tão pouco, desde que há dados que medem este tipo de fenómeno regularmente, nunca eles confiaram tão pouco no seu Parlamento. Nos partidos políticos, aqui devo dizer que os portugueses nunca se caracterizaram por uma atitude particularmente favorável aos partidos políticos, mas também aqui estamos no ponto mais baixo, desde que existem dados recolhidos regularmente sobre esta matéria. Este é o primeiro ponto. Estamos no ponto mais crítico da relação dos portugueses, de sempre, da relação dos portugueses com o seu sistema político e com as instituições do seu sistema político. O segundo ponto é uma qualificação do anterior, mas no sentido de a reforçar neste caso. Muitas pessoas, provavelmente, olham para estes dados e a primeira reação que têm é natural que assim seja. Estamos num dos momentos mais críticos também da situação económica portuguesa desde a democratização. Mas aquilo que eu queria chamar a atenção é que não me parece, e vou tentar apoiar essa afirmação, não me parece que a situação económica, que a crise económica possa ser a única explicação para esta atual situação. Queria mostrar-vos muito rapidamente dados dos World Governance Indicators do Banco Mundial. O Banco Mundial recolhe, desde 1996,
através de uma série de inquéritos feitos não apenas à população em geral, mas muito especialmente a especialistas e a empresários, uma série muito grande de inquéritos e que são transformados em indicadores que existem desde 96, sobre estes domínios, voice and accountability, estabilidade política e eficácia do governo, do ponto de vista da qualidade das políticas públicas, a qualidade da legislação, o Estado de Direito, ou seja, o funcionamento dos tribunais e o controle da corrupção. Portanto, não estamos a falar de desempenho económico, estamos a falar, para sintetizar, de desempenho institucional, de qualidade da governação. Este gráfico combina duas linhas, uma delas já vos é familiar, é a linha anterior da satisfação com a democracia, que está a azul, e a vermelho temos a qualidade da governação. Vemos aqui claramente que não deverá ser apenas o desempenho da economia e crise económica que está por trás desta crescente insatisfação dos portugueses com a maneira como funciona a sua democracia. Da mesma maneira como essa satisfação está em declínio, está também em declínio a qualidade da governação em todos estes domínios. Queria também dar-vos um segundo indicador de como, mais uma vez, este ponto mais baixo da relação dos portugueses com o seu sistema político não se deverá dever apenas à crise económica. Estes dados que vos vou mostrar e que fiquei muito contente por ver, dados do European Social Survey, são citados também no relatório da plataforma, mas os que são citados não são estes. Estes são os dados mais recentes, têm uma semana, acabaram de ser coligidos há uma semana, têm a ver com a sexta vaga do European Social Survey. O European Social Survey é, se quisermos, o gold standard dos inquéritos de temas sociais que são feitos na Europa, equivalente ao General Social Survey dos Estados Unidos. E o último tinha um módulo muito interessante, sou suspeito porque colaborei na formulação desse módulo, sobre o significado e a avaliação da democracia como regime. Aquilo que nós fizemos foi em todos estes países, e estes são aqueles sobre os quais já há dados, vamos chegar, creio eu, a 34, em todos estes países, numa série de dimensões diferentes, todas estas que aqui estão, até que ponto é que os cidadãos consideram que cada uma delas é importante para que um país se possa dizer um país democrático, e depois, mais tarde no inquérito, como é que avaliam no seu próprio país o desempenho do seu regime em cada um destes domínios. São basicamente todas estas itens que aqui estão, pertencem a 4 domínios. Um tem a ver com liberdades cívicas, a liberdade de expressão, a liberdade da oposição contestar, criticar o governo, a qualidade da informação dos mídias, a qualidade dos tribunais, no fundo, liberalismo, se quiserem. Um segundo tema tem a ver com as eleições, se são livres e justas, mas também se funcionam da maneira como os cidadãos esperam que funcionem. Os maus governos são castigados em eleições, há alternativas claras para serem escolhidas, etc. Um outro tema que tem a ver com o governo explicar as decisões que toma, dar aos cidadãos a última palavra na tomada de decisões políticas em referendos, verifique também um aspecto importante das propostas da plataforma, e, finalmente, a democracia como justiça social. Se os governos protegem a população da pobreza e se promovem, aliás, a pergunta era se promovem se reduzem a desigualdade dos rendimentos. A verde, a média para Portugal da importância dada a cada uma destas dimensões. A vermelho, a avaliação do desempenho da nossa democracia em cada uma destas dimensões. Há duas coisas aqui que eu gostaria de chamar a atenção e que são muito interessantes, a meu ver. A primeira é que o aspecto mais valorizado como fazendo parte da definição do que é uma boa democracia para os portugueses é que os cidadãos sejam tratados de forma igual, com igualdade pelos tribunais. Esse é o aspecto mais importante. É curioso que assim seja. Na verdade, há outra coisa que importa notar. Estas bolinhas a verde estão todas muito acima. As pessoas acham que tudo isto é importante, de alguma maneira. Mas, apesar de tudo, há diferenças, e há diferenças estatisticamente significativas. E este é o aspecto mais importante. E o segundo e terceiro aspectos mais importantes têm a ver com a ideia da democracia como justiça social. Governos que protegem os cidadãos da pobreza e que reduzem a desigualdade de rendimentos. Esta era a primeira coisa que eu queria chamar a atenção, que é curiosa num certo sentido. É evidente que para os portugueses, eleições livres e justas, esta ideia mais comum da definição do que é um regime democrático como tendo eleições
É naturalmente importante, mas não é o mais importante. O mais importante, achemos nós o que achemos disto, é a ideia da democracia como justiça social e a ideia do funcionamento dos tribunais como tratando todos da mesma forma. E a segunda coisa que eu queria chamar a atenção é que estes três aspectos, os três mais importantes para os portugueses no que significa uma democracia, são os três pior avaliados. São os três pior avaliados. Portanto, quando se diz que estamos no ponto mais baixo da relação dos portugueses com o regime, acho que não podemos simplesmente supor que se trata apenas de uma função da crise económica. Há algo mais profundo a funcionar aqui. Já agora, isto é a comparação entre Portugal e a média europeia na avaliação de desempenho. Estamos abaixo em quase tudo. E eu queria que pensassem no que é esta média europeia. Esta média europeia não é a média da União Europeia. Estão aqui países como o Kosovo, a Rússia, enfim, e outros da União Europeia, mas com a Bulgária, por exemplo, tipicamente com valores muito baixos também de satisfação com a democracia. E o que vemos aqui é que Portugal, em todos estes domínios, com poucas exceções, as exceções são aquelas que têm a ver com a ideia de liberdade. Os portugueses acham, apesar de tudo, que a democracia, desse ponto de vista, as liberdades cívicas estão garantidas, mas em tudo o resto, a avaliação de desempenho é inferior à da média europeia. O último ponto aqui, para quem trabalha em inquéritos e que estuda este tipo de coisas, a relação dos cidadãos com o regime, há um tipo de pergunta que é muito usada, que é se os cidadãos acham que a democracia é o melhor dos regimes, ou se acham uma pergunta muito churchilliana, se acham que, apesar dos seus problemas, a democracia é o menos mau dos regimes. Essas perguntas, quando são feitas em qualquer país, em qualquer país democrático, dão sempre valores muito altos. Mas há outras perguntas mais subtis, colocadas em inquéritos, que dão valores um bocadinho diferentes e que ajudam melhor a distinguir os países. Queria mostrar-vos aqui resultados do European Values Survey, é outro projeto, em que se pergunta, por exemplo, ter um líder forte que dispense com o Parlamento e as eleições, se é uma coisa má ou muito má, dando-se também a hipótese de ser uma coisa boa ou muito boa. Ter peritos e não governos a tomar decisões de acordo com aquilo que pensam que é melhor para o país. E, finalmente, ter os militares a governar. Já se viu que aqui em Portugal e no resto da Europa a ideia de um regime militar, aliás, o que acontece ainda em alguns países da América Latina, não é algo que a maior parte das pessoas acham mal ou muito mal. Mas gostava de chamar a atenção para a primeira pergunta. Em 99, 50% dos portugueses diziam que ter um líder forte que dispensasse o Parlamento e as eleições era uma coisa má ou muito má. São só 41% agora. O resto dizem que é bom ou muito bom. E a mesma coisa para a ideia de governo de peritos. A ideia de que formas autocráticas ou não democráticas de governo são rejeitadas pelos cidadãos é algo que aparentemente está também isso a mudar no caso português. Portanto, a crise da democracia em Portugal é, a meu ver, mais profunda do que seria de esperar como mero resultado de uma profunda, certamente, crise económica. Terceiro e último ponto. E aqui toco, creio eu, algumas das coisas que foram já tratadas pelo Dr. António Vitorino. Uma das coisas que sempre caracterizou Portugal é que, apesar de estarmos hoje no ponto mais baixo, nós nunca fomos, digamos, grandes entusiastas sobre o funcionamento da nossa democracia, em comparação com os restantes países europeus. Mas houve uma coisa que sempre nos caracterizou, e que, aliás, é um padrão também comum no resto da Europa. Quanto piores as percepções da governação a nível doméstico, quanto pior a percepção da qualidade do governo, quanto pior, por exemplo, a percepção da corrupção num determinado país, maior tendia a ser o apoio à tomada de decisões na União Europeia. Havia aqui uma espécie de mecanismo de compensação que é, nós não nos sabemos governar e, por isso, não é má ideia que quem esteja em Bruxelas, esses governantes e essas elites de países tão ricos e tão prósperos e tão bem governados, não é má ideia que eles partilhem poder connosco, não é má ideia ceder alguma soberania. Isso é uma coisa que sempre caracterizou Portugal e não só, caracterizou países também como Itália, a Grécia, alguns países do leste. O terceiro ponto da minha comunicação é dizer que isso acabou. Isso acabou. Confiança na União Europeia. Apesar de tudo, é verdade, continua a ser maior do que no Governo Nacional. Mas estamos a níveis muito baixos. A queda foi tremenda. Confiança no Parlamento Europeu. A série, aliás, é praticamente igual.
Estes são os resultados do Transatlantic Trends, que alguns já terão ouvido falar, é um estudo apoiado pela Fundação Luso-Americana, em Portugal. A opinião desfavorável sobre a União Europeia passou de 7% dos inquiridos para 34%. Pertence à União Europeia tem sido uma coisa má para a economia portuguesa, passamos de 20% para 42%. O euro tem sido uma coisa má para a economia portuguesa, passamos de 52% já em 2010, resultados muito maiores do que tivemos alguns anos antes, para 65%. E a União Europeia devia ter mais autoridade sobre política económica e financeira, de 42% para 29%. A Europa já não é o nosso porto de abrigo. A Europa já não é a referência que os portugueses tinham, no fundo, para projetarem, nesse caso positivamente, a sua insatisfação com o que se passa a nível doméstico. Portanto, vivemos o ponto mais baixo de sempre na relação dos portugueses com o sistema político. Não é uma insatisfação que possa ser apenas explicada como reação à crise económica, e hoje em dia a União Europeia é cada vez menos considerada como uma autoridade benevolente para Portugal. Queria concluir com só duas reflexões para ser ligeiramente menos sombrio do que todos estes gráficos têm sugerido. E reflexões que vão, mais uma vez, de encontro um pouco àquilo que dizia o Dr. António Vitorino. A primeira coisa que queria sugerir é que, apesar de tudo, apesar das dificuldades, apesar da situação negra que, enfim, acabo de descrever de vários pontos de vista, propostas de reforma do sistema político que possam, de alguma maneira, mitigar muitos daqueles déficits entre aquilo que os portugueses consideram ser importante numa democracia e como uma democracia de facto desempenha, devem ser naturalmente prioridade. Algumas das propostas que são feitas pela plataforma parecem-me interessantes, eu discordo também de algumas, talvez no período de perguntas e respostas possamos falar sobre isso, mas importa não esquecer também, queria recordar, que muito daquilo que é político no sentido mais vasto do termo, não tem a ver com as instituições políticas, tem a ver com políticas públicas. Pelo menos vemos como os portugueses valorizam a ideia de justiça, de equidade, não apenas nas políticas públicas, mas também, por exemplo, no funcionamento dos tribunais, uma coisa em que raramente se pensa quando se pensa nas instituições políticas, mas que têm esta implicação fundamental e são vistas como fundamentais como parte da democracia. Portanto, temos de olhar também para aí como um caminho de reforma. E a segunda coisa que queria dizer, e aqui termino, é que esta ideia de que nem Portugal nem Europa, quer dizer, não gostamos, estamos insatisfeitos, estamos frustrados, quer com o sistema político doméstico, quer com a União Europeia, se calhar é um ponto, apesar de parecer negativo, é um ponto de partida mais realista, para começarmos a pensar em caminhos de reforma. A mim sempre me perturbou ver no Eurobarómetro. O Eurobarómetro, às vezes, vai muito mais longe nessas perguntas da confiança. A instituição europeia em que os portugueses têm mais confiança é o Comitê das Regiões. Quer dizer, isto não quer dizer nada, ou seja, isto tem uma base cognitiva praticamente nula. O que isto significa é que muito daquilo que era a esperança, a projeção de sentimentos positivos em relação à União Europeia era muito pouco realista. Tinha bases muito difusas e muito pouco ligadas à realidade. Talvez estejamos agora no momento para olhar para estas questões com maior realismo. E maior realismo, para mim, significa, desde já, que em maio olhemos para aquilo que vai acontecer, que vai ser visto por muita gente como uma calamidade, de uma forma séria e de uma forma, mais uma vez, permitam-me reiterar, realista. Não devemos encarar o que se vai passar em maio como uma espécie de circo, como uma espécie das eleições europeias, naturalmente, como uma espécie de coisa episódica que rapidamente se resolve. Os sinais que vão ser recebidos vão ser muito sérios, vão ser muito importantes e têm que ser levados muito a sério pelas elites governantes da Europa e de Portugal em particular. Obrigado.